antes da gente começar, só 2 recadinhos da nossa campanha permanente do quilo. Como a gente atende 62 famílias todo segundo sábado de cada mês, então a gente sempre precisa de alimento não perecível. A gente está sempre precisando, quem puder doar, por favor. E o nosso grupo de apoio a dependentes químicos e familiares, que funciona de sexta-feira, às 19h45 aqui na casa. Não é palestra, não está aberta ao público, é só mesmo para aquelas pessoas que estão passando por problemas de dependência ou que têm familiares que estão passando por esse problema. E também o trabalho que a gente faz de sábado, a partir das 5, a gente monta os lanches e distribui para os moradores de rua aqui das mediações do Carandiru e do Tietê. Então, quem quiser participar, a gente também está sempre precisando de voluntários. E para iniciar os nossos trabalhos de hoje, eu convido todo mundo a se acomodar na cadeira, respirar fundo, se deixar envolver por essa atmosfera da casa, pelos nossos amigos espirituais que aqui já estão há um bom tempo, que nos recebem com tanto carinho, que nos cobrem de bênçãos nesse domingo de manhã. Nesse momento a gente procura deixar os problemas um pouco do lado de fora, para que nos tornemos receptivos para as vibrações da casa, para tudo aquilo que vai ser dito aqui pelo nosso expositor, para que as palavras possam adentrar nos nossos corações, nas nossas mentes e nos fazer modificar um pouquinho mais a cada dia rumo à evolução. Então, que os nossos amigos espirituais envolvam o Wagner em muita luz e a gente possa aproveitar tudo que seja dito aqui. Assim seja. Bom, primeiro um bom dia a todos. É que eu falo alto, cara, dá pra ouvir lá do microfone, lá da cozinha, né? Eu sou assim mesmo, gosto de falar com entusiasmo, com alegria, porque é o mínimo que eu tenho que fazer para todos aqueles que acordaram nesse domingo de manhã e prepararam o seu coração para adentrar nesta casa, para adentrar nesse conjunto de irmãos de boa vontade que estão juntos vencendo a si próprios. Então é o mínimo que nós temos que falar. É um bom dia a todos. É isso. O tema é um tema que é um pouco pesado, mas a forma com alegria que nós vamos falar talvez vai cativá-los, que é a intenção, e motivá-los a tolerar mais, a ter mais paciência. E tendo paciência, você vai tendo tolerância. E tendo tolerância, você vai ter paciência. Você vai perceber que, na verdade, nós somos testados às 24 horas do dia. Até no momento que você dorme, tem alguém te perturbando lá em casa. Você vai perceber que é um conjunto de situações para te testar todos os dias da tua vida. Então vamos lá, o tema hoje fala sobre doentes em casa. Veja, o próprio título já é autoinstrutivo, né? Doentes em casa. Então, nós vamos perceber, com o desenrolar do nosso raciocínio, que se você cuidar do primeiro doente, e do primeiro distraído, e do primeiro invigilante que você tem em casa, você vai perceber ao escovar o dente, ao fazer a barba, que você vai olhar no espelho para ele. Somos nós mesmos os primeiros a serem necessários o remédio. E essa mudança é tão interior, é uma mudança tão capciosa, porque se vocês formatarem aí um raciocínio agora, nesse momento, você vai perceber que você sabe exatamente qual a mancada, qual o déficit. Bom dia, amigão, beleza? Quais os déficits que cada um na sua casa tem. E mulher é danada, mulher ela raciocina, porque tem muitas mulheres, quando você explana esse tema, ela já pensa na sogra, né? E o marido já pensa também na sogra, no sogro. Ah, fulano tinha que estar aqui sentado, ouvindo essa palestra, porque ele é o doente em casa. Mentira! Você que é o necessitado, assim como ele. A diferença dele para você é que você teve a boa vontade de dar o primeiro passo.
desta grande jornada espiritual que nós estamos iniciando nesta palestra. Porque é uma grande jornada, Wagner? Porque quanto mais você sabe, mais você quer saber. E Confúcio falava há 3.000 anos atrás, que falava assim: quanto mais eu sei que nada sei. Decátilo. Decátilo não. Eu já vou lembrar o nome do filósofo. 2.400 anos. Ele falava assim: o mundo flui. Queira você goste ou não, essa frase é dele. Goste ou não, o mundo flui. Venha as guerras, venham as batalhas, venham as pestes, o mundo flui. Decátrio. Ele falava isso. E tem outras situações. Ele falava o seguinte: quanto mais você corre para lutar, para vencer as batalhas, mais o mundo mostra que você não é nada perante o poder da natureza, o poder da humanidade. Porque todos nós temos a ascensão e queda. Então, aonde eu vim com esse raciocínio? Pegar o máximo para nós entendermos o mínimo. Então, todos nós temos o nosso auge, e depois nós temos nossa queda. Moralmente, nós somos assim também. Só que pela doutrina espírita, nós entendemos a ampulheta ao contrário, que ela nunca para de girar. Ampulheta, você sabe que é aquela areinha que cai, né? Ela nunca para de girar. E nós vamos pincelando ideias aqui para que vocês entendam o raciocínio. Outra coisa que é interessante: todo erro que você supera dentro de você, você vai se munir de uma fé, de uma esperança, de uma perseverança tão grande, que você vai estar imantado dessa energia positiva para cativar o outro, para consolar o outro. Então, tudo que você superou de dificuldade dentro de você, você vai criar argumentos e força, vigor e juventude para lutar e ajudar aqueles dentro da sua casa. E o tema, ele vai, é como se fosse uma grande cebola. Você vai descascando ele, vai arder no olho. Então eu vou tentar, de uma forma amorosa, falar das dificuldades que nós temos. Porque os grandes embates que nós possuímos hoje, se percebermos, são em ambientes fechados. Fechados na nossa família, fechado com os nossos parentes, prolongado para os nossos trabalhos, tarefas externas, que é o nosso ganha-pão, nossa remuneração, porque cada um tem um chefe chato, tem um coordenador, quem é chefe? Tem um funcionário que não dá, outro que não engole, tem uma postura de um colega profissional que também você não suporta. Quer dizer, todos nós somos alvejados por esse tipo de informação, por esse tipo de incômodo. E isso cria o quê? Situações de vibração. O que é a situação de vibração, Wagner? Eu coloco um copo aqui, como está aqui, ó. Esse copo está muito cheio, peraí. O copo está na metade da água. A pessoa que age com a fé, a esperança, a humildade, o trabalho prolongado, ele fala assim: legal, o copo está meio cheio. Veja o raciocínio, meio cheio, quer dizer, já está indo, né? Agora o negativo fala assim: nossa, está acabando a água, olha isso. Nossa, vai acabar isso, vou ficar o quê? Sem água. Não é assim que a gente age? Tudo na nossa vida é assim. Daqui a pouquinho eu vou ler algumas estrofezinhas aqui. Então veja, todos nós temos um parente que fuma muito, um parente que bebe muito, um parente que age da maledicência às 24 horas do dia, ou é aquele banco 30 horas, né? 6 horas comercialmente, mais 24 em qualquer momento, né? Não é assim? Mas e aí, o que você está fazendo para que isso não penetre no seu coração, que você renove a ti mesmo? Porque a doutrina, ao estudarmos ela, e
o motivo que nos traz aqui hoje é o seguinte, que toda mudança requer um trabalho, e todo trabalho requer um estudo, e todo estudo requer um planejamento, um tempo de maturação. Nós, nesse exato momento, estamos explanando num tempo de maturação, que é aqui. Nós viemos, recebemos a informação, cada semana é uma informação diferente, cada dia do nosso momento é um estudo diferente. A mesma prece que você leu ontem, você vai ler hoje, já é diferente. E os doentes em casa falam o seguinte, que as abordagens, né? Se você for para o plano espiritual nesse exato momento, e eu gostaria de seguir o raciocínio, já estou seguindo o raciocínio, bom dia, que se nós pegarmos hoje o filme Nosso Lar, que nós já vimos, nós já lemos o livro, você vai ver o quê? Que o André Luiz desencarnou. E foi por um motivo o quê? Que ele gostava de uma feijoadinha, comia uma comida bem temperadinha com a pimenta, tomava uns uísque, tomava lá uns negocinhos dele, né? Aí o quê? De tanto usurpar disso, ele foi perdendo a saúde e acabou desencarnando. E aí ele passou o quê? 8 anos no plano espiritual lá, né? Batendo lata. Não, lá não tem lata, amigão. Foi no lodão mesmo. Né? Foi amassando o barro, como diz o português claro. E aí você percebe o quê? Que ele foi socorrido, foi informado, foi instruído. Quais são as primeiras pessoas que ele se preocupou? Com a família dele. E buscando aquelas informações, buscando o meio de vida que ele obtinha, que ele possuía naquele momento, ele foi o quê? Introjetando nele quantos equívocos que ele sofreu. E veja quantas dificuldades ele teve que romper dentro dele para ele chegar a essa ascensão de chegar a ser um instrutor no plano espiritual. E vamos nos retratar para o final do filme. Todo filme, e no livro também, ele se preparou, ele passou por toda essa odisseia que nós estamos falando aqui em 3 minutos, só para ativar o raciocínio de vocês, e a pior decisão, e a mais difícil da vida dele, e a mais entusiasmada, e ao mesmo tempo a mais preocupante, foi quando ele adentrou na casa dele. Porque se vocês perceberem nesse momento que estamos falando, você vai perceber que todos os instrutores evitavam falar desse tema da família. Sabe por quê, amigão? Porque família requer o quê? Algo interior e intransferível. A família é nossa responsabilidade. E ao mesmo tempo é do nosso interesse e é compromisso nosso o que nós vamos fazer com as informações de reencarne, a frase, informações de reencarne naquela família. Então, se vocês perceberem, o filme inteiro está falando o que, pessoal? Meus amigos, está falando da renovação interior, indivíduo para indivíduo. Não é isso? E aí, conclui o filme, ele chegando na casa dele, tendo que ver a esposa dele com outro homem na cama e ficar revoltado, porque a gente tem aquele sentimento de posse. E aí ele teve que usar dos mecanismos, das ferramentas do plano espiritual, do Evangelho de Jesus, para sublimar essas dificuldades dele, sabendo que ele era culpado de muitos erros que estavam sendo equivocamente cometidos ali, por falta de carinho, de palavra, porque nós rosnamos e não falamos, nós latimos e não ouvimos. Veja, nós vendemos para as pessoas da nossa casa que a nossa dificuldade é a suprema dificuldade de todas. E queremos impor a nossa verdade em cima da verdade e da dificuldade do outro. E chegamos a caluniar pessoas. Chegamos a usar de energias supérfluas, de inveja, ciúmes, raiva, competição. Porque meu cunhado comprou um carro zero, eu quero comprar um mais
novo, que o meu fulano comprou isso, eu quero fazer aquilo. Veja, doentes da alma. Ao invés de nós nos esforçarmos e adquirirmos conhecimento, instrução, paciência, serenidade interior, nós buscamos às vezes o supérfluo de um passeio no shopping center. Porque nós usamos do mecanismo da fuga para ignorar, esquecer, se planejar para ignorar o outro. E dentro da nossa casa. Isso é gravíssimo. Não esquece dos 20 minutos. Aí, o que ocorre? O que ocorre, pessoal? O legal é que eu queria tirar uma foto e mostrar para vocês. Quando eu comecei no Bom Dia, tá todo um sorrisão. Agora que o tema deu uma... tá todo mundo assim. Tempo para pensar. Uma maravilha. Isso eu amo estar aqui. Vamos lá. Eu vou falar agora um pouquinho mais pesado. Você achou que piorou, né? Temos, nesse exato momento, vou lançar uma ideia, você vai pensar em 5 pessoas. Todo mundo tem uma pessoa que está caminhando com efizema pulmonar. Todo mundo está caminhando, neste momento, na nossa família, por uma doença psicossomática, de mau hábito, para autoculpa, para se flagelar e chamar a atenção para si mesmo através da sua própria desgraça. Todo mundo tem um amigo alcoólatra que bebe, fala que trabalha, que paga seu imposto, que é o famoso samba do Zeca Pacotinho lá, né? Se eu quiser beber, eu bebo. Ninguém terminar com isso. Eu não vou cantar, porque senão vai se apologia à música, né? Mas é legal a letra. E foi para nossos ouvidos, que eu não vim para cantar, eu vim para instruir, me instruindo. Todo mundo nesse exato momento tem alguém, né? Porque se você trabalha muito mais e é um workaholic, logo o próximo é vagabundo. Então você tem como, né? Não sei se vocês sabem quem é workaholic, é um cara que é viciado em trabalho e ganha dinheiro. Trabalho e ganha dinheiro e trabalho. Aí ele transfere tudo para as coisas, em ter coisas, e ele não é ninguém. Ele só tem coisas. Ele não é, ele tem. Né? Quem tem hoje, pode não ter amanhã. Quem tem saúde hoje, não pode ter amanhã. Porque tudo é um equilíbrio, uma ponderação. Tudo bem? Vamos lá. E dentro desse raciocínio de doenças psicossomáticas, nós temos o quê? Clichês mentais. Porque nós, por acharmos que a nossa verdade é a única e absoluta e menosprezamos a verdade do próximo, logo, nós estamos perdendo grandes aprendizados dentro da nossa própria casa. Porque o poder da observação, com equilíbrio e instrução, você vai ser muito mais persuasivo na humildade, na gentileza e na educação, porque você vai perceber que muitas vezes as pessoas que estão te ferindo nesse exato momento no teu raciocínio, que nós plasmamos nos pensamentos dos amigos, são pessoas doentes que nos afligem com a sua enfermidade. Aí ajunta a minha enfermidade. Que pandemônio, hein? Virou, né? Então nós achamos, e é o raciocínio que eu trago, porque agora a gente já partiu da parte familiar para a parte filosófica, é o seguinte: as grandes pestes que tem na humanidade hoje estão atuantes no nosso universo de psicosfera de pensamento. Então não foi a peste negra que dizimou multidões. Não são as grandes catástrofes, terremotos que matam 10 mil, 20 mil. Não é o tsunami de 10 anos atrás o nosso problema, que dizimou uma costa.
Não é uma placa tectônica que vai mexer, que vai desestabilizar Nova York, aqueles filmes lá, né? Costa Oeste, não sei o que lá. Para. Os nossos piores momentos estão acontecendo no nível das informações equivocadas. Hoje, 80% das coisas que são vendidas tem mulheres extremamente com a libido aflorado. Tudo se envolve a sexo. Tudo se envolve nisso. Ao poder do consumo, a te deixar menosprezado para você mostrar o seu poder de mando. E quando eu falo poder de mando, capital disso. Hoje se fala em crescimento, né? Que se a empresa cresceu 43 mil e poucos 40% aqui, você tem que ter um projeto de mais 10%, 5% todo ano. Você vai ter que matar alguém e vai ter que decapitar pessoas. Tem uma empresa que anunciou que vai demitir agora, essa semana na CBN, 10 mil funcionários. Eu não vou falar aqui em audível, mas depois quem quiser saber eu até falo. Poxa, 10 mil funcionários, percebe? Tudo bem aqui? Existe sociedade perfeita com uma família e um núcleo familiar perfeito? Existe. Existe, cara. Existe. E você vai ficar pé da vida quando começar a falar. Existe uma sociedade que exerce uma espiritualidade, uma dignidade e que transfere de pai para filho através de uma conversa e não de um espancamento? Existe. Vocês vão ficar pé da vida. Existe. E essa sociedade foi feito um estudo. E dentro de todas as tribos, de todos os índios que tem, ela é a que mais supre os déficits da família e atua com uma fraternidade, e atua com a fraternidade junto à sua família e à família do outro. Que são a tribo dos Tupiniquins, Tupinambás, que exerce um poder de um Deus único, que é o Deus Tupã, e que exerce em toda a costa do Brasil. Eu fiquei assim com essa cara também. Né? Veio os índios, veio os jesuítas dominar aqui e tal. Exercia alguma competição? Sim, entre tribos, regiões, sim. Tinha déficit de alimento? Tinha, então tinha que buscar esse alimento mais vezes. Mas nós somos um país diversificado na natureza. Nós estamos banhados por rios, e esses rios têm muitos peixes, muitos frutos. Possuímos uma riqueza vastíssima de frutas que são do Brasil que nós nem conhecemos e nem possuímos ela aqui em espécie. Então vamos falar da cultura indígena. A cultura indígena, ela exerce o quê? Uma instrução que os filhos pequenos veem o trato do pai para com os mais velhos. E esses mais velhos já imaginam o seguinte: o mais velho é respeitado porque ele viveu mais. E se ele viveu mais, logo ele possui mais cultura. E tudo aquilo que vem de fora e agrega numa nova cultura, eles têm uma espécie de rito de passagem, que é o quê? É o rito de fazer a fogueira, o rito de fazer a pamonha, o rito de fazer a farinha, não é? E o rito disso, o rito daquilo, que as mulheres fazem isso, que as mulheres fazem aquilo. Tem mulher com TPM, não sei o que lá, fluxo, não sei o que lá, né? Então, lá na cultura indígena não possui isso, tá bom? Só para você entender o nível de estresse da mulherada lá. Elas têm tarefas resignadas. Quando eu falo resignadas, porque existe o quê? Um esforço físico, e esse esforço físico é o que ela necessita, mais a comida que ela recebe sem agrotóxico, né? Lá não tem propaganda de lingerie, né? Vocês entenderam, né, meninas? Não tem propaganda de lingerie, não tem essa que tá gordinha, que tá magrinha, não. Lá é o instinto,
é o espírito de você se fraternizar, se confraternizar com a família do outro, você ser fraterno nas tarefas grupais. Veja, é a única sociedade estudada que alberga seus velhinhos com a máxima extrema dignidade. Ao extremo de o velhinho quiser ir caçar com os mais velhos, com o pessoal da caça, e ele se cansar, o pessoal da tribo leva ele de volta, porque eles têm o prazer de levar os mais velhos para caçar, para buscar. E levam os mais novos, a função dos pequenininhos é observação do papai, do titio, do amiguinho, o que eles estão fazendo. Quer dizer, é uma cultura que ela tem começo, meio e fim, término. Eles têm um momento de rito, que é o quê? De cultuar a espiritualidade. Eles albergam aqueles que têm outras opções sexuais com a mesma dignidade dos mais velhos. E as outras opções sexuais foi a tribo que mais resolveu isso na história da humanidade e que cataloga isso como um fenômeno natural. E a gente está espancando gente na Paulista porque o cara é de outro sexo. Percebe? Mais coisas. O culto e o rito dos antepassados que são incorporados nos... Quando o fenômeno mediúnico, né, o Allan Kardec desenvolveu isso em 1852 e veio trazendo, né? No rito de passagem da fogueira, às vezes incorpora os antepassados e eles conversam: oi tio, tudo bem? Tá tudo bem, tal. E a gente está, né? Ou se tem um espírito maligno perseguindo lá, eles tratam de uma desobsessão com ervas naturais e muita oração, pedindo paz para esse espírito. Fenômenos mediúnicos estão acompanhando a gente desde que a humanidade é a humanidade. E eles já absorveram isso. Então, fica a pergunta: quem é o ignorante da conversa? Quem são os instruídos neste momento? Tá, e aí, ó, você acha que não é... Eu estou falando pro pessoal da internet, né? Que o pessoal é bacana, né? Você está achando que eu estou exagerando, amigão? Entra no YouTube. Cultura brasileira. Índios americanos. É a mesma coisa. Os índios Crew do condado lá próximo do Canadá fala: os homens acabarão com toda a floresta, acabarão com todos os rios, vão pescar predatoriamente todos os peixes, irão esgotar todas as possibilidades da natureza. E eles vão entender que o erro deles, que eles não vão poder comer o dinheiro que eles ganharam com isso. Isso é uma profecia da tribo Crew. Eu não vou lembrar o nome do chefe, mas você pode pôr índios americanos e lá vai ter uma foto de um lobo, a coisa mais linda, aqueles lobos lá onde tem as nevascas, e tem uma mulher saindo da cabeça do lobo, que é o espírito do lobo. E lá vai ser 4 minutos e 85 segundos, se eu não me engano, e lá vai estar contando uma história de todas as 27 tribos americanas. E eu pergunto: quem são os ignorantes da história? Quem são aqueles que desalbergam seus familiares e jogam seus velhos nos asilos ao esquecimento? Quem espanca seus filhos, maltrata seus filhos? Quem abusa das enteadas? Quem pratica furto? Quem pratica lesa o raciocínio do outro? Eu pergunto: quem é o evoluído da história no trato com seus familiares? Né? São perguntas que não vão ser respondidas neste momento, porque elas estão dentro do seu coração. E cada coração tem um raciocínio. E cada raciocínio tem uma velocidade. E cada velocidade tem uma intenção. Eu não tenho esse poder de administrar a tua intenção.
porque isso se chama livre-arbítrio. Por mais que existam momentos, situações de prisão, até lá no Guantánamo, né, que o cara era... dizem que foram as piores torturas, né, que você acha que torturar é arrancar o dedo do cara, né? As piores torturas são a que aflige a tua questão íntegra, espiritual, que é a tortura mental. Então lá, o que eles praticaram cientificamente foi o que nós sabemos na doutrina espírita, que é o que as grandes perseguições dos obsessores, um para com os outros, né? E vem mais aí uma dica, amigão. Você acha que é vítima do obsessor? Para que o obsessor vai perder uma reencarnação inteira te perseguindo se você não fez nada para ele? Já parou para pensar nisso? Para que eu vou perturbar o cara há 60 anos? Então, vamos partir da zona de conforto e vamos com muito amor, carinho e devoção lembrarmos daquela pessoa doente, daquelas pessoas doentes que nós achamos que às vezes estão piores do que nós, e quando nós lavarmos o rosto de manhã, faça uma oração para você mesmo, para ter sabedoria, discernimento e força. Ou melhor, né? Se você acha que você está com problema, quando você voltar para ti, você vai lembrar que você não tem um problema grande, você tem um Deus que é maior do que os teus problemas. Só que você tem que materializá-lo no seu dia a dia, no seu convívio com vigiai e orai. E eu acho que deu uns 30 minutos agora, né? Yes, eu consegui. É difícil, porque é muita informação. Eu até adoro quando vocês não falam, que eu falo mais. Tô brincando. Pessoal, ó, vamos lá. Agora, eu pensei que vocês fossem falar alguma coisa. O remédio disso tudo, vamos lá. Ora pelo outro. Ajude o outro. Eu quero que vocês fiquem de olho aberto, não fechem. Eu vou falar frases. E vocês vão pensar e vão buscar essa frase na sua cabeça. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz para aqueles que procuram a verdade, pondo no coração dos homens e das mulheres a compaixão e a caridade. Pai, dai aos viajores a estrela guia, as crianças, aos viajores a estrela guia, aos órfãos o Pai. Senhor, dai aos culpados o arrependimento, as crianças o guia, aos órfãos o Pai. Senhor, permite aos espíritos consoladores derramarem por todo esse momento que vivemos a paz, a esperança e a fé. Porque um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nestas fontes bondosas, fecundas e infinitas, que é o que nós estamos fazendo aqui. E todas as lágrimas secarão, todas as dores irão se acalmar, porque quando chega a informação do Evangelho no coração de uma alma que pede e clama, ele interpreta isso, assimila isso e parte para o afrontamento, que é o que? Praticar aquilo. Porque quando você quer mudar, a sociedade te afronta, falando, ele não mudou, ele continua sendo canalha. Não, eu mudei, não mudou, mudei, não mudou. Veja, não se preocupe com o externo, haja você dentro daquilo que você procura, que é Jesus, né? Cuidado com os excessos e evitar os relapsos. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Quando fala como Moisés na montanha, Moisés foi o quê? Que trouxe todo o povo
da escravidão e andou lá 40 anos no deserto. Não pensa você que ele era burro, não sabia para onde era o norte e o sul, não. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Só que ele tinha uma comunidade toda pautada numa escravidão tão forte que ele tinha que geneticamente mudar toda a constituição dos antepassados, trazendo nova vitalidade aos mais jovens para que os maus hábitos morram com os antigos. Tudo bem? Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecermos a vossa misericórdia. Pai, dai a força para ajudarmos ao progresso, a fim de nós subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, é o entendimento da caridade pura. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, dai-nos a razão. Pai, dai-nos a simplicidade, e eu adentro com a simplicidade. Dai-nos a dignidade, a simplicidade de chegarmos até a vossa casa e encontrarmos o espelho de que nós somos, né? Porque ao momento que nós praticarmos tudo isso que falamos em 5 minutinhos aqui na prece, você vai ser o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Porque as pessoas vão encontrar no nosso olhar Jesus, vão encontrar no nosso olhar a paz, e vão encontrar em nosso momento um momento de desabafo. E nós vamos ser o apóstolo da boa vontade, da boa palavra, e com dignidade vencer a nós mesmos. Tudo bem? O Lourenço é de casa. Ele mandou uma pergunta assim: Wagner, bom dia. É comum, claro, as exceções são razoáveis, que uma boa parte das pessoas, por comodismo, por negligência ou outro motivo qualquer, relegam seus doentes à casa de repouso, fugindo da responsabilidade que lhes compete. Juntando-se a isso o caso do filho que, educado amorosamente pelo pai ou pela mãe, com certa estabilidade na vida, relegam seus pais nos cômodos mais ínfimos da casa, quando desfruta daquilo que foi esforço e sacrifício daqueles que fugiram da responsabilidade. É correto? Nós somos chamados ao testemunho. Primeiro eu queria registrar que eu amo o Lourenço Rendesi Júnior. Ele para mim é uma pessoa muito importante na minha vida. E Loure, eu te amo, não vou falar mais, senão eu vou chorar, tá? Mas beleza. É um tema muito capcioso isso, porque nós estamos com a nossa velhice largada, jogada, porque nós trabalhamos nela. Veja, essas gerações. Lourenço, eu vou seguir um raciocínio assim, amigão. 40, 50, 60 anos atrás, uma mãe de família tinha 4, 15 filhos, 10 filhos. E ela tratava esses filhos com dignidade, simplicidade e humildade. Hoje, Lourenço, nós estamos com famílias com 2 filhos e a mãe não suporta mais aquele filho, não consegue mais administrar aquela filha. E veja, nós criamos um mau hábito, Lourenço. Chorou, a gente dá uma coisa, chorou, dá outra coisa, chorou, dá outra coisa. Veja, nós estamos dando coisas e não estamos dando de nós o nosso sentimento. É mais fácil comprar bonequinha, comprar o sapatinho de marca, comprar bicicleta, comprar e tó, do que conversar com um filho desse. Na cultura indígena, ao nós adentrarmos ela, não. O filho é a sombra das atitudes do pai. E entre os pais, eles se conversam e se aconselham. E entre os pais, eles se aconselham com os mais velhos. E essa linha tênue de respeito e carinho, Lourenço, foi corrompida, foi cerceada, foi retirada. Hoje não se toma mais opinião de um pai, não se toma mais opinião de uma mãe. Você é velho, você é antigo, parou no tempo. Mentira. Moralmente ele não parou no tempo. Espiritualmente ele não parou no tempo. E ele é um vencedor, porque se ele já é velhinho,
ele teve que passar por muitas situações, colega, que você nem sonha, que você tem 30, 40 anos e tem o quê? Um carro zero e acha que é o dono do mundo, porque a sociedade quer que você pense mesmo que você é o dono do mundo, porque você pensando que é o dono, você está comprando, e está consumindo, e está menosprezando os outros, e está pisando nos outros. Logo, você vai receber aquilo que você plantou. E se você não plantou nada no coração dos seus filhos, e veja que mesmo você plantando, você corre o risco desse seu filho estar sendo corrompido pelo meio de vida que ele adota como certo. Porque se esse filho adotou um meio de vida que ele acha que é o certo e a família não faz parte desse meio de vida, ele está se renegando ao passado, renegando ao futuro. Porque os filhos dele estão vendo o que ele está fazendo. Eu tive a honra e a oportunidade da minha avó morar cada 3 meses na casa de um dos filhos. E eu vi como a minha mãe tratava a minha avó. E logo eu tinha, através do exemplo, absorvido o respeito na minha mãe e na minha avó. Porque é o quê? A forma do trato, não é o falar que tem que tratar bem. É você tratar bem todo dia, a pessoa está vendo. E esse elo que os indígenas cultuam tão bem, e eles acham isso 90% mais importante do que muitos livros, culturas e línguas de ter, é o que? O ter dignidade e o respeito dentro da casa. E isso está sendo corrompido, por quê? Porque é a tal da internet, não quero pôr isso como mal. Eu quero pôr a situação seguinte. Toda uma geração foi tido um upgrade disso, de informações, internet, cultura, revolução disso, revolução daquilo, e nossa verdadeira revolução nós não fazemos. E deixamos que o nosso filho seja criado por uma televisão, deixamos que os nossos filhos sejam criados por colégios que nós não sabemos o que está acontecendo, e delegamos assim, eu estou pagando, você tem que vir educado, mas isso para a professora, para a instituição de ensino, né? Porque você fala, estou pagando, estou levando, logo você acha que você delegou a responsabilidade da educação do teu filho, que é a coisa mais importante do mundo, para terceiro, e depois você quer exigir situações. Veja, Lourenço, é um tema complicadíssimo. Eu não fechei o raciocínio do tema, eu deixei aberto, porque voltamos ao raciocínio que cada um segundo as suas obras, cada um segundo aquilo que plantou. E eu tenho certeza, Lourenço, que você age com prece, amor e dignidade, porque eu sei o que você passa, o que você passou, e nós somos amigos fraternos, porque entre nós, os mais velhos, quando nós estudamos e temos o respeito, nós nos tratamos como iguais, né? Não como pedestais, eu estou no degrau superior, você no inferior. Não, a doutrina é maravilhosa, nós estamos aqui na mesma situação, porque o que te aflige hoje vai me afligir amanhã. E o que pode eu ter vencido numa aflição agora, pode estar te afligindo agora. Então nós vamos ser o quê? Vigilantes e úteis, prósperos, fraternos uns para com os outros. E voltamos naquele raciocínio. Eu não posso interferir no seu livre-arbítrio. Eu posso sugerir, quando eu falo livre-arbítrio, de todas as pessoas que estão tendo acesso a essa palestra, a essa informação neste momento. Eu posso sugerir a mudança, mas a vontade da mudança parte de você. E se você rever essa palestra, você vai perceber que lá no começo eu falei o quê? Nós somos vencedores por estarmos aqui numa manhã instrutiva, mas somos co-irmãos na existência perante a humanidade, perante a quantidade de reencarnações que nós ainda vamos ter. E para concluir, eu gostaria que vocês pudessem na internet buscar agora o livro Libertação. E dentro do livro Libertação tem um texto que é Ante as Portas Livres. Olha o tema, Antes as Portas Livres. E aqui fala de um peixinho vermelho,
de uma antiga lenda egípcia. E só para concluir um minutinho, o peixe, olha que legal, o peixe vivia numa poça. Aí o peixe era agitadinho, né? Ela falou, pô, conheço toda a poça. Poxa, mas tem um filete d'água ali, né? Aí ele falou, pô, vou seguir o filete d'água. Aí ele deu no córrego. Pô, começou a explorar o córrego. Poxa, que córrego legal, mas a água continua. A vida segue, flui. Aí ele foi. Igarapés, grandes lagos, grandes afluentes, grandes rios. Chegou ao mar, deslumbrou a beleza do infinito mar. Chegou lá no mar, nadou com as baleias, viu os grandes arrecifes, viu a beleza da natureza. Chegou lá, ele ficou cansado no sentido, poxa, que adianta eu saber tanto, e meus amigos lá da minha família, lá da minha pocinha d'água, não, tem que voltar lá. Então ele fez todo o caminho, regressou todo o caminho, chegou lá, na família dele, com os amigos dele, com a sociedade que ele vivia, naquela pocinha pequenininha d'água, e falava, cara, o mundo não é isso, tem mais aquilo, tem aquilo outro, tem aquilo outro, tem aquilo outro. Sabe o que aconteceu com o peixinho? Ele foi satirizado, Lourenço. Ele foi ignorado. As pessoas ouviam ele com entusiasmo e achavam que era uma história, que nem essa palestra aqui, Lourenço. Que era uma história que passa, porque eu vivo de histórias, de ouvi-las, não realizá-las. Veja, ouvi-las, não realizá-las, não colocar em prática. E como esse peixinho, ele foi falando até chegar no chefão lá da lagoa. O chefe achou uma história fantástica e reuniu alguns membros da sociedade da lagoa lá, e ele explanou. Aí, para que eles saíssem da zona de conforto, eles tinham que criar o quê? Um bom hábito. E para criar um bom hábito, para sair pela frestinha, eles tinham que parar de comer excessivamente, de falar excessivamente, de fazer mais exercício e ponderar numa série de disciplinas para passar no filete d'água. Sabe o que eles falaram? Amigão, você está viajando nessa conversa, você acha que eu vou conseguir, e se eu estou interessado em sair da minha zona de conforto, onde eu tenho tudo aqui para mim, para que eu vou partir para lá? E a história acaba assim, que teve uma grande seca em algum momento dos anos, e a poça secou, e secou a metade. Aí o que aconteceu? Passavam os homens ali, via a quantidade de peixe que poderiam ser pescados ali, e eles todos acabaram por desencarnar, né? Morreram, fizeram parte do alimento do pessoal. A gente também é triste, a gente que comeu peixe, né? Então, uma cebolinha, nossa, sushi, sashimi e tal. Pessoal, não pensem que eu contei a história toda. Eu contei exatamente 5% da história, porque ela tem exatamente 9 páginas. E eu explanei em 1 minuto 9 páginas. Então, por favor, por caridade, busque essa informação. Livro Libertação, você vai no Google, põe lá PDF Libertação, dá Enter. Aí você só lê esse trecho, e se você for inteligente, você vai imprimir esse trecho e vai guardar para que você lembre. Ante as portas livres. Veja, portas livres. Está livre a porta. É só passar, cara. Não é? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 páginas. Quem sabe a gente não cai na graça de ler o livro todo? Quem sabe a gente não cai na graça de nos libertarmos? Olha que título, libertação. Que Deus abençoe a vocês. Eu amo estar aqui. Estou aqui de coração e eu espero ver outras pessoas aqui também, estudando nessa casa, que ela tem uma formação constituída de presteza, agilidade, carinho e trabalho. Muita paz a todos. Para encerrar os trabalhos de hoje, antes da gente ir para o passe, nós elevamos o nosso pensamento em agradecimento a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui com saúde, e enviamos o nosso melhor em vibrações de força, de luz, de amor aos nossos irmãos necessitados,
os doentes nos hospitais, os idosos nos asilos, os nossos irmãos aí que vivem nas ruas, sem casa, sem família. Mandamos as nossas vibrações de amor e de luz para as nossas casas, para as nossas famílias, para os nossos vizinhos, para aquelas pessoas que nós hoje sabemos que estão necessitadas, pessoas próximas da gente que hoje estão passando por alguma dificuldade, seja física, espiritual, financeira. E por nós mesmos, pelos nossos caminhos, pelos nossos dias, pela nossa saúde física, mental e espiritual, pelos nossos trabalhos. E deixamos um momento livre, um segundo do nosso pensamento, para enviarmos esse pensamento de luz, essa força, essa vibração de amor, aquilo que nós sabemos, aquela pessoa, aquela coisa que nós sabemos que hoje precisa ser envolta nessa luz de amor que sai do nosso coração. Que assim seja.